Olá, boa tarde. A Real Grandeza tem enorme satisfação em recebê-los para mais um webinar. Hoje a gente vai falar sobre uma parceria que a Real Grandeza firmou com a clínica Convacare, para oferecer um tratamento, cuidado especializado para a pele, numa nova abordagem no tratamento de feridas e estomias. É formato aquele que vocês já conhecem. A gente faz a apresentação e no final a gente abre para as perguntas, tá ok? Estão presentes aqui comigo, né, da Eduardo Freire da Comunicação, o Reinaldo, da Gerência de Operações de Saúde, aqui da Casa da Real Grandeza, e a Magali Tum, que é da Convacare, para poder passar todos os detalhes dessa recém-formada parceria entre a Real Grandeza e Convacare. Tá ok? Tenham todos um excelente webinar. Eu vou projetar aqui a apresentação e vou convidar logo na sequência o Reinaldo Lima, da Real Grandeza. Reinaldo, é com você. Boa tarde a todos. Como o Eduardo falou, meu nome é Reinaldo, sou enfermeiro e faço parte da Gerência de Operações de Saúde da Fundação Real Grandeza, da GOS. Tenho uma honra de estar apresentando para vocês, né, o programa de atendimento ao beneficiário portador de lesão e estomias. Foi um projeto que eu comecei a pedido da nossa diretora, Patrícia Mello, sob a supervisão da minha gerente, da doutora Mária Pires. Falar sobre esse tema eu gosto bastante, né? Porque é um tema bastante atual, e quando a gente trata da população, dos nossos beneficiários, que hoje a gente tem uma população bastante idosa, e falar sobre cuidado de pele, né, que é uma camada especial, uma proteção que nós temos. Eu me sinto muito, fiquei muito honrado com o projeto e hoje está apresentando esse programa para vocês, né? O próximo, Dudu. Bom, qual o objetivo do programa de atendimento aos beneficiários portadores de lesões de pele e ostomia? O principal é oferecer um tratamento diferenciado aos portadores de lesões com profissionais especializados. Quem são os profissionais especializados? São os estomoterapeutas, enfermeiros estomoterapeutas, que nós temos aqui a enfermeira Magali, que após vai falar um pouquinho sobre esse profissional. Bom, e além de ser um tratamento por esses profissionais, também o material, o principal objetivo é oferecer esses profissionais especializados, como eu disse, é, materiais de uma tecnologia de alta qualidade, e além de ter o paciente, ver o paciente, o beneficiário, né? Eu falo muito paciente por conta da nossa formação, mas vou estar sempre usando esses dois termos, beneficiário e paciente. Mas ter uma visão geral desse paciente. O profissional o estomoterapeuta, ele não vai focar só na ferida, né? Ele vai ver todo um contexto desse paciente, desse beneficiário. Então, assim, nós, os beneficiários, né, da Real Grandeza, tem hoje um programa que eu considero, né, de qualidade para estar prestando essa assistência a vocês. Então, assim, aproveitem bastante esse programa. Próximo, Eduardo, por favor. Bom, a abrangência, né? A abrangência é nacional para todos os planos de saúde oferecidos da Real Grandeza, tá? E o principal é bom frisar a vocês o programa de atendimento ao beneficiário e portador de lesão, ele não tem coparticipação, tá? Ele é a nível nacional para todos os planos de saúde e sem coparticipação. Próximo, Dó. Bom, Reinaldo, como é que eu faço parte do programa de atendimento ao portador de lesões? Bom, primeiro, a gente precisa do relatório médico, né, com a indicação desse paciente, que ele tem uma lesão, e quais são as lesões, né? Bom,
Eu vou começar pelas úlceras por pressões, pacientes, né? Como eu disse, o perfil dos nossos beneficiários, pacientes idosos, pacientes que passaram por algum processo de internação. Hoje a gente tem um programa de deshospitalização da Real Grandeza, que nós fazemos o monitoramento desse beneficiário, que quando saem de alta hospitalar e sabemos que ele tem um tipo de lesão, adquiriu ou chegou na instituição com a lesão, ele já vai ser acompanhado pelo programa de atendimento. Pacientes com lesões oncológicas também podem fazer parte do programa de lesão. Paciente que apresenta úlcera vasculogênica, aquela úlcera que não cicatriza, paciente portador de diabetes melito tipo 2, que por conta da doença acaba abrindo, né? Tendo aparições de lesões, que também a gente acaba classificando como lesões vasculogênicas. Então, esse paciente também pode fazer parte, tem total indicação para fazer parte do programa. Outra forma que a gente tem, os pacientes que fazem parte do programa Linha de Cuidado, que são atendidos pela Clínica da Valsa. Esses pacientes, de uma forma, já estão sendo migrados para o programa de atendimento ao portador de lesões, né? Em parceria com ele, acredito que ela esteja presente, participando, a enfermeira Beatriz, que é responsável pelos programas da linha de cuidado, e quando ela recebe um pedido de um paciente que possui lesão, ela acaba direcionando já para mim e eu direciono para a clínica, para a Convacare, que depois eu vou estar falando para vocês. Quem mais? Reinaldo, eu moro fora, né? Como a gente sabe, sabemos que temos beneficiários, né? Que residem fora das principais, né? Do Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que eu faço para participar? Importante, como eu disse, ter o laudo médico, sempre, né? E você for a uma regional, ou procurar a GRP, ou procurar as nossas assistentes sociais, elas vão estar direcionando esse pedido médico para mim, para que eu possa estar fazendo, direcionando para a clínica e eles estarem fazendo a avaliação do beneficiário. Reinaldo, eu estava andando na rua, tropecei, abri uma lesão. Tenho que ir para o programa? No primeiro momento, não. Aconteceu, é um pronto-socorro. Em outra explicação que eu dei no pós-furna, eu tive esse questionamento. Não, não. Esse tipo de lesão não é de inicial para o programa de atendimento. Ele precisa, né, o beneficiário precisa passar por um pronto atendimento. Se teve um outro desenvolver dessa lesão, aí a gente vai avaliar se há necessidade dele estar fazendo parte do programa de portador de lesões. Próximo. A clínica Convacare. Aqui, como o Eduardo falou na abertura, a clínica Convacare é uma nossa nova parceria. Eu não vou me estender muito falando sobre a clínica Convacare, porque nós temos a enfermeira estomoterapeuta Magali, que vai falar sobre a clínica Convacare, sobre o serviço oferecido e sobre o que é ser uma enfermeira estomoterapeuta. Próximo. São os nossos contatos, né, da Real Grandeza, que acredito que bastante já conheçam. E próximo, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, já vi que tem uma mensagem. Tá, o Giuseppe
Madalena mandou uma mensagem para a gente. No final a gente faz a leitura. Queria convidar agora para participar aqui a Magali Tum, que é da Convacare. Eu vou abrir aqui também a apresentação dela. Posso começar? Pode começar, Magali. Então, boa tarde a todos. Como o Reinaldo e o Eduardo me apresentaram, eu sou Magali, eu sou enfermeira, estomaterapeuta. Eu atuo aqui na clínica Convacare do Brasil, há quase 3 anos, mas eu sou enfermeira estomaterapeuta desde 2012 e de lá para cá eu venho atuando tanto com estomias, quanto feridas, quanto com incontinência. Por quê? Porque a estomaterapia, ela é uma especialidade do enfermeiro estomaterapeuta e a gente tem, então, conhecimento especializado para atuar nessas 3 áreas, né? Desde o paciente que está no hospital até aquele que está em ambiente domiciliar, em clínicas de retaguarda, enfim, a gente consegue permear por todos os espaços, né? Então, nós atendemos aonde que a gente está, pode passar. Pronto. A gente está na América Latina. Nós somos uma clínica aqui no Brasil, a nossa sede, a matriz, digamos assim, no Brasil é em São Paulo, mas a gente tem um consultório no Rio de Janeiro e também em Brasília. Tá? Então, em Brasília, a gente vai inaugurar ainda neste mês. Né? Então, a gente está em expansão aqui no Brasil, mas tudo começou lá em 2010, na Colômbia, onde foi a primeira clínica, e hoje a gente tem 11 clínicas na Colômbia, a gente tem em Santiago e no México. Então, todas as nossas clínicas, elas atuam no segmento de feridas, estomias e incontinência. Né? Então, aqui eu trago até para vocês algumas fotinhos, deixa eu ver se eu consigo o marcador aqui. Vamos ver, vocês conseguem? Não. Bom, aqui a gente tem fotos das clínicas que tem em toda a América Latina, né? E aqui, essa do canto direito, é a clínica do Brasil, onde eu estou hoje, que fica em São Paulo, na região dos Jardins. Pode passar o próximo. E como bem o Reinaldo pontuou, a gente, embora a gente tenha sedes físicas aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a gente consegue atender todo o Brasil, né, por meio do atendimento domiciliar, com nossos enfermeiros estomaterapeutas. Então, o que que a gente faz? A gente, quando o Reinaldo envia o pedido para nós, a gente contata os nossos enfermeiros estomaterapeutas nos estados e vão ao encontro desse beneficiário para fazer toda a avaliação especializada de estomaterapia. O que que isso significa? Significa dizer que a gente não vai avaliar somente a ferida, somente a estomia, enfim, o motivo que gerou essa demanda. A gente vai entender todo um cenário que tem por trás desse problema, né? Dessa questão. Então, a gente tenta entender a rede familiar, é, quais são os serviços que o paciente tem dentro do município, qual é a rede de cuidado que esse paciente tem, a equipe que tem por trás desse paciente, por quê? Porque a gente trabalha em equipe multidisciplinar, a gente não consegue resolver nada sozinho, né? Então, assim, na saúde, a gente trabalha muito em equipe. Então, a gente trabalha muito, tem uma interface muito grande com médico infectologista, com médico vascular, no caso das úlceras venosas, dos pacientes que têm pé diabético, médico coloproctologista, no caso daqueles pacientes que têm estomias, que precisam viver com uma estomia, seja ela urinária ou intestinal, né? Então, a gente tem uma interface muito grande com várias especialidades médicas, inclusive dermatologia. Tá?
Então, a gente vai, recebe esse pedido e a gente vai até a casa dele com o nosso profissional especializado, buscar identificar o que esse paciente está precisando, né? Então, assim, aí você pergunta assim, mas quem são esses enfermeiros estomaterapeutas, né? Então, a gente tem aqui um rigor em contratar profissionais que sejam formados em pós-graduações reconhecidas pelo órgão mundial de enfermeiros estomaterapeutas. A gente tem a SOBEST, que é a Associação Brasileira de Estomaterapia, que nos baliza em termos de respaldo técnico, científico, e por trás da nossa associação brasileira, a gente tem o Conselho Mundial dos Enfermeiros Estomaterapeutas. E eles ditam a forma como que esse enfermeiro deve ser formado. Então, a gente contrata enfermeiros estomaterapeutas que tenham feito cursos acreditados pelo nosso órgão mundial de enfermeiros estomaterapeutas. E aí a gente consegue garantir qualidade nesse atendimento, né? Então, voltando aqui um pouquinho para o mapa, a gente tem hoje pacientes desde Manaus até no extremo sul do Rio Grande do Sul, do Nordeste ao Oeste, enfim, né? A gente tem, então, no Rio de Janeiro, um consultório, que vocês podem ver essas fotos aqui com as cadeiras beges, e essa foto aqui da recepção com a planta, isso é no Rio de Janeiro. Nessa parte superior, a gente tem um prédio onde vai ser nosso consultório em Brasília, na Asa Norte, e aqui a recepção. E essas fotos aqui na parte inferior são da clínica aqui de São Paulo, né? Então, tem o consultório de feridas. Aqui tem esse banheiro, que é um banheiro adaptado para pacientes estomizados. Consultórios, a gente aqui tem 5 salas. E aí a gente consegue levar isso tudo também, essa mesma qualidade que a gente tem aqui, a gente consegue levar para o domicílio do paciente, né? Em termos de qualidade, higiene, insumos, produtos, como bem o Reinaldo disse, né? Pode passar. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa equipe, por meio de um vídeo, e também aqui da nossa sede, para que vocês nos conheçam um pouquinho melhor. Pode passar, Eduardo. Sejam bem-vindos à Clínica Convacare Brasil, o primeiro centro internacional de excelência nos cuidados e atendimentos a pacientes com feridas, estomias e incontinências. Com mais de 12 anos de experiência na América Latina, presente em países como Colômbia, México e Chile, a Convacare Brasil. Somos reconhecidos por oferecer serviços personalizados, tecnologia de ponta que garante resultados clínicos eficientes. Contamos com equipes multidisciplinares especializadas, médicos e enfermeiros, estomaterapeutas exclusivos. Nossos serviços estão disponíveis em todo o Brasil. Atuamos com um modelo de atendimento de saúde baseado em valor, que, associados à nossa expertise clínica, garantem resultados clínicos mais efetivos e uma recuperação mais rápida, com a previsibilidade de tempo e custo de tratamento. O paciente é o centro do cuidado. Nossa abordagem vai além do tratamento da doença e também leva em consideração os aspectos físicos, emocionais, sociais e culturais de cada indivíduo. Assim, garantimos um rápido retorno às atividades diárias do paciente. Nossa estrutura ambulatorial oferece os mais altos níveis de qualidade e segurança. Para os cuidados domiciliares, nossos serviços são customizados com a coordenação de cuidados que assegura os melhores benefícios clínicos e econômicos para os pacientes e para o sistema de saúde. O serviço assistencial da Convacare Brasil acolhe cada paciente de forma única, promovendo jornadas de cuidado otimizadas e mais efetivas. Oferecemos tratamentos para todos os tipos de feridas: úlceras vasculogênicas, feridas em pessoas com diabetes, lesões traumáticas, cirúrgicas, queimaduras, doenças raras, dentre outras. Na Clínica Convacare, cuidamos de cada detalhe, sempre com o objetivo de transformar a vida de nossos pacientes, oferecendo um tratamento integral e humanizado. Sou o Dr. Thiago Villari, responsável técnico da Clínica Convacare, um centro internacional de tratamento de feridas, estomia e incontinência. Fazemos parte do grupo de clínicas Convacare América Latina.
cujo maior objetivo é ser uma alternativa ao sistema de saúde nacional. Com uma equipe especializada, garantimos a melhor experiência para os pacientes e para a saúde suplementar, através da previsibilidade de tempo e custos com nossos tratamentos. Clínica Convacare Brasil. Apoio de excelência ao sistema de saúde nacional. Então, vocês puderam ver aqui um resumo nesse vídeo do que a gente faz, né? E vocês viram também aqui o Dr. Tiago, ele é o responsável técnico também aqui pela clínica, porque aqui a gente também tem uma autorização para pequenas cirurgias. Então, a gente precisa também deste respaldo médico, certo? E então, assim, aqui vocês viram que a gente atua então em todo o Brasil, tanto em ambiente domiciliar, quanto em ambulatório próprio, quanto em ambulatório compartilhado, né? Então, em Brasília, a gente vai entrar com uma modalidade de ambulatório compartilhado, com previsão de inauguração ainda neste final de maio, né? E a gente atua, então, no segmento de feridas, estomias e incontinência. Pode passar o próximo? Aqui é um pouquinho da equipe, né, de quem nós somos. A Iliane, ela é enfermeira estomaterapeuta, responsável pela área de estomias. Então, quem precisar de atendimento, ela é o ponto focal para as estomias. A Marta, que é enfermeira estomaterapeuta, ela atua na área específica das incontinências, no treinamento dos pacientes que precisam catéter urinário para fazer o xixi, porque ou são cadeirantes, ou às vezes tem complicação decorrente do diabetes, que não consegue esvaziar bem a bexiga, então a Marta entra com esse treinamento também. Aqui sou eu, que sou responsável pela área de feridas, a Sá, que é enfermeira e estomaterapeuta da área de qualidade, porque hoje a gente, depois eu vou mostrar no final dessa apresentação, que nós temos indicadores de atendimento, nós temos INPS, então eu vou mostrar como que também é essa questão da qualidade do nosso serviço aqui, tá? Aqui é uma foto com toda a equipe, vocês veem aqui também o Alessandro, lá no fundo, que é do comercial, a Áurea, enfermeira estomaterapeuta, que fica no Rio de Janeiro, e os demais que atuam aqui no atendimento domiciliar e na clínica aqui em São Paulo. E essa em amarelo é a Michele, ela é coordenadora da clínica, das Clínicas Brasil. Então, ela é a que foi a precursora que trouxe o serviço aqui para o Brasil. A gente está no Brasil desde 2021, foi inaugurado, as obras aqui começaram no meio da pandemia, então se inaugurou no meio da pandemia, e aí de lá para cá a gente vem gradativamente alcançando mais mercado aqui no Brasil. Pode passar? Então, como que funciona o nosso atendimento, né? Então, o Reinaldo, ele vai me mandar um paciente e eu, enfermeira estomaterapeuta, a gente vai ligar para vocês, né? E vai marcar uma consulta domiciliar, onde a gente vai fazer uma avaliação inicial. A gente vai entender o histórico, do que levou a esse problema, as expectativas do paciente e também da equipe médica, qual é a rede de apoio que vocês têm, né? Porque a gente sabe que fica muito difícil quando a gente às vezes não conta com uma rede de apoio para auxiliar nos cuidados, nas atividades de vida diária, depender da situação de saúde, né? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor esse cenário, né? E aí, com isso, a gente vai determinar qual é a complexidade desse tratamento, né? E aí, com base nisso, a gente vai dizer de uma expectativa de um tempo e de um custo para o atendimento deles, do atendimento dessa lesão,
né? Pode passar o próximo. Todo o tratamento, então, a gente pode dizer que ele é dividido em 3 etapas, né? Então, a primeira, a gente vai conhecer a ferida, conhecer o cenário, conhecer você, aí a gente vai estabelecer um plano terapêutico. Não vai, e esse plano terapêutico, ele é definido em conjunto com o paciente, porque eu digo assim, não tem pessoa que quer mais cicatrizar essa ferida do que a própria pessoa que vive com essa ferida. Então, ela precisa ser envolvida neste momento, né? Sempre ao final da consulta, de toda essa avaliação inicial, a gente gosta muito de perguntar assim: tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tem algo aqui que a gente falou que você não compreendeu? Porque você precisa compreender tudo, porque é você que vai receber esse cuidado. Então, você precisa ser o centro disso. Você precisa, eu digo assim, a gente precisa ter as rédeas da nossa saúde nas mãos, né? Porque senão não adianta a gente fazer nada se a gente não tem o apoio, a cooperação do principal interessado em cicatrizar a ferida, em cuidar da estomia, que é o próprio paciente, né? Então, a gente vai passar dessa avaliação inicial, estabelecer o plano terapêutico que vai sendo mudado à medida que se impõe a necessidade, e aí isso é um diferencial nosso, porque nós somos enfermeiros e estomaterapeutas com capacidade técnica para mudar a conduta sempre que necessário. Então, essa mudança de conduta ela acontece no ato do atendimento. Por quê? Porque todos os curativos são feitos por um enfermeiro estomaterapeuta. A gente não envia o técnico de enfermagem para seguir a nossa prescrição. Tá? Talvez isso é um pouquinho diferente do que funciona, por exemplo, em home care, né? Então, a gente faz o próprio procedimento, né? E toda a conduta ela é definida com base na causa da ferida e com base em consensos internacionais da área. Tá? Então, nada tirado da nossa cabeça, a gente não usa produtos que não tenham evidência de que vai ser efetivo para aquele determinado tipo de ferida. Tá? Pode passar a próxima. Então, o planejamento, como eu falei, ele é centrado na pessoa, nas suas necessidades e no tipo de ferida. Seja elas arteriais, úlceras venosas, mistas, úlceras diabéticas, lesões por pressão, enfim, a gente tem uma série de outras lesões, eu até já vi aqui que entrou uma pergunta da síndrome compartimental, então todo o processo terapêutico ele é definido com base na etiologia da lesão, tá? Pode passar o próximo. E aí a gente tem aqui, entrando um pouquinho, todos os atendimentos que a gente faz ao longo do Brasil. A gente tem uma maior em São Paulo, mas a gente está presente em todos os estados. Pode passar? E esses são os nossos indicadores de qualidade. Eu vou até pedir desculpas que está pequeno, mas na verdade é só para vocês verem que a gente monitora, por exemplo, infecção em leito da lesão, o tempo que a gente leva para cicatrizar a ferida, o tempo, por exemplo, que a ferida já deveria ter avançado mais a cicatrização, por que ela não está avançando, quais são os fatores possíveis que podem estar interferindo nessa cicatrização. Então, a gente monitora uma série de indicadores de forma constante para a gente conseguir avaliar constantemente o nosso trabalho. Tá? Pode passar o próximo. E aí, aqui eu trouxe para vocês o nosso NPS, né, que a gente está em 97, foi a média do ano passado. Isso para nós é muito bom. É o quê? O paciente ele recebe na avaliação inicial e no final do tratamento e ao longo do tratamento, minimamente uma vez por mês, um link de pesquisa, porque a gente quer ouvir quem a gente cuida. Então, ele vai lá responder uma série de perguntas que a gente
implora sempre para responder, para não deixar o link esquecidinho lá, porque para nós é muito importante ouvir quais são os pontos que a gente precisa melhorar e o que a gente está fazendo de bom para fortalecer ainda mais. Então, a gente tem o NPS de 97% e a gente fica muito feliz com esse resultado. E aí, o próximo, a gente tem aqui alguns elogios, né, que a gente recebe em relação ao tratamento, e uma coisa que é unânime é a qualidade, a excelência do nosso cuidado, né? O cuidado personalizado e assim com tempo de qualidade. A gente não vai na casa entrando com o pé e querendo sair com o outro, porque a gente tem ali o tempo de cuidado, é um tempo de qualidade. O curativo, a gente gasta tempo para fazer, por quê? Porque não é só limpar, jogar um soro e colocar um curativo novo e ir embora. A gente precisa lavar essa ferida, às vezes a gente faz um desbridamento, a gente trata a volta da ferida e a gente avalia a pessoa como um todo para entender, às vezes, qual é o cenário, porque às vezes a ferida está lá bonitinha, que a gente chama, isso o enfermeiro tem disso, né? Achar a ferida bonita, mas a gente acha. E aí a gente vê, às vezes a ferida está bonitinha lá, mas por que não está cicatrizando? Será que não é alimentação? Será que não é questão emocional? O que mudou aí no contexto familiar que pode ter influenciado, por exemplo, na estagnação de um processo de cicatrização? Então, a gente é bastante reconhecido pela qualidade do nosso atendimento. Pode passar. A gente aqui na clínica, a gente recebe também, como nós somos um centro formador, né? A gente tem nós somos aqui estomaterapeutas e a gente recebe aqui na clínica alunos enfermeiros formados para fazerem visita técnica, capacitação, estágios da especialização de diversas instituições de ensino. A gente recebe do Albert Einstein, de Campinas, da Santa Casa, e nós também somos um centro de pesquisa. A gente desenvolve pesquisas clínicas, porque aqui eu tenho mestrado, estou fazendo doutorado, a Michelle, a Saskia, a Marta, nós todas fizemos parte de um grupo de pesquisa, então a gente está em constante aprimoramento das nossas práticas, para que quem a gente cuida tenha sempre o nosso melhor. Então, eu deixo aqui, pode passar, o meu telefone, já anotem, e caso vocês queiram, fiquem à vontade. E lembrando sempre que o atendimento vem pelo Reinaldo, né? Então, assim, de uma maneira geral, é assim que a gente trabalha. Obviamente que se precisar alguma necessidade de ajuste, a gente vai acomodando ao longo do caminho, mas, em linhas gerais, a clínica Convacare é isso. Bom? Obrigado, Magali. Vamos lá, começar as perguntas. Vamos respeitar a ordem, que são poucas também. Giuseppe Madalena, o que existe para melanoma invasivo extensor? Então, o que eu estava até lendo essa pergunta aqui, o que a gente pode oferecer pela clínica? A gente avalia esse paciente e precisa entender, tem uma ferida aberta? Não tem. A gente aqui trabalha de uma forma muito voltada na avaliação e na conduta relacionada a uma ferida mais aberta. Talvez esse não seja o caso que me parece de uma conduta com o dermatologista, de uma conduta mais médica, né? Então, eu acredito que este caso, ele não viria para nós nesse primeiro momento, né? Então, assim, eu diria assim, para você, fazer continuar acompanhando, eu acredito, com o dermatologista, né? E havendo a necessidade de uma lesão aberta, a gente faz uma avaliação cuidando
pontos principais. A extensão dessa lesão, em termos de tamanho dela, em profundidade, que tipo de tecido, que tipo que característica que eu tenho nessa ferida e se ela tem bastante secreção ou não, para depois a gente pensar em algum curativo específico neste caso. Bom? Obrigado, Magali. Marcelo Souza. Sou beneficiário ativo em Goiânia. Estou em pós-operatório internado no momento, com síndrome compartimental, em processo Uhum. de cicatrização. Qual assistente posso conversar para solicitar acompanhante? Convaquer e maiores cuidados nesse momento. Esquece mais com o Reinaldo, né? Do Eduardo, sim, a assistente social, como é o nome dele? Marcelo, né? Que o senhor Isso. pode estar procurando é a Marília. E o e-mail, se você puder colocar aí, é o Eu vou buscar p.o. no site aqui. Aham. Deixa eu Aí partilhar só aqui. fazer o contato com a Marília, mandar para a gente o telefone, o endereço, que é o que a gente utiliza, e o relatório médico, para a gente poder estar fazendo o encaminhamento para a Convacare e aí marcar o agendamento, a visita. Aí a Luciane vai te atender, viu, Marcelo? Ó, tá vendo? É a Luciane, que é enfermeira estomaterapeuta em Brasília. Ah, Reinaldo, eu tenho aqui então as aulas. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, porque. Temos mais duas aqui, tem. Magali. Uhum, tá. A Luciana Araújo Gomes. A Rio Grandeza está mapeando pessoas que passaram por internação e recebem alta para casa e tem que ficar acamado? Ou o próprio paciente ou acompanhante tem que procurar? Pergunto, pois tem pessoas que não conseguem distinguir a gravidade ou têm vergonha das suas próprias moléstias. Sim, eu respondo também, tá, Dudu? Nós temos também o programa hoje que nós temos em boa parte dos hospitais credenciados da Real Grandeza. Nós temos a equipe assistencial que faz o monitoramento desses beneficiários internados, esses pacientes internados, e nós também temos a outro parceiro, que é a Convacare, que também faz o monitoramento, Convacare, a Go Hospital, estou com a Convacare, desculpa, a Go Hospital, que também faz o monitoramento desses pacientes internados, e nós fazemos reuniões semanais para acompanhamento dos pacientes para deshospitalização. Então, quando nas discussões clínicas desses beneficiários internados, sa- é, é, sabemos que ele tem algum tipo de indicação para home care, é feita essa indicação, ou a própria equipe que está nos hospitais atuando também percebem essa necessidade, eles fazem a indicação para a gente. E aí, o serviço social, as enfermeiras do ANDA fazem contato e vão fazer toda essa situação. Como eu disse, paciente, beneficiários que estão hospitalizados, que saem com algum tipo de lesão, de ferida, eles já vão sair também com acompanhamento da Convacare, que a gente já está fazendo esse monitoramento. Ok, acredito que tenha respondido. Obrigado, Reinaldo. Só para avisar, eu coloquei no chat o link com a página dos contatos do pessoal do serviço social, tá? É só navegar pelas abas lá que vocês conseguem os contatos. A Ângela Ok. Pulig pergunta: qual o custo dessas consultas para o beneficiário e se tem coparticipação? Não, não. Não tem custo e sem coparticipação. O Marcelo aqui ofereceu retorno para a gente. Obrigado, Marcelo. O Tarcísio Cardoso: como funciona no caso do paciente que tem necessidade de retirar a bexiga por ter tido câncer na bexiga? Bom, quer responder, Magali? Então, nesses casos, ele certamente deve ter uma urostomia, né? Então, a gente precisa uma derivação urinária, Bricker, enfim, o nome meio complicado, mas enfim,
Ele tem a urina direcionada para o abdômen e para isso precisa de um equipamento coletor, conhecida como bolsinha, né? Então a gente faz esse serviço, a gente avalia o paciente no domicílio, entende qual é a necessidade e qual é o tipo de bolsa específica para o paciente, e aí a gente faz a prescrição dos cuidados, o que, que ele precisa fazer para evitar o vazamento, de quanto em quanto tempo precisa trocar a bolsa, o que, que ele precisa fazer para evitar, por exemplo, as dermatites na volta do estômago, orienta toda a parte de ingesta, de tomar líquidos de forma adequada, enfim. A gente aqui atua nesse sentido, né? Não sei se o Reinaldo quer complementar. E se no caso o senhor tenha, né, faça parte, a gente, como eu citei, né, no início da apresentação, precisamos que seja encaminhado um relatório médico do senhor, do beneficiário que fez a pergunta, né, com a indicação, o telefone para contato, de preferência, pode ser pelo portal da GRP, pela gerência, pela central de atendimento, né, aos beneficiários, por uma assistente, pelas assistentes sociais, como o Eduardo disponibilizou o contato delas. Essas são as formas de entrar de entrar no programa que nós vamos fazer a sua avaliação. Obrigado, Reinaldo. A Luciana Araújo, ela pergunta se também está disponível para quem utiliza reciprocidade. Sim, sim. E qual seria a cidade, né, que ela está? Mas sim, independente de reciprocidade, para o plano de saúde que ela tenha, sim. A Maria José Lucas, ela, José da Serra, do Espírito Santo, sou estomizada. Na minha cidade não temos a Convacare, muito necessitada de estomoterapeuta. É do Espírito Santo? Deixa eu ver aqui. Então, Maria José, Tem a Tainá Paulino. Uhum. ela é de que cidade? Ela é de Serra, né? Do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, sim. Então, a gente, bom, depois que passar o atendimento vier para nós, a gente faz um contato telefônico, a gente já inicia algumas orientações por telefone e aí o profissional vai na casa avaliar, tá? Às vezes tem questões que a gente consegue, monitorando o paciente de uma forma diária, né, a depender da situação, e aí a gente consegue ajudar nesse sentido. E uma coisa que eu até esqueci de mencionar, todo paciente que é avaliado por nós e que está em tratamento com a gente, ele tem um telefone celular do enfermeiro estomaterapeuta de referência. Tá? Então, ele sabe quem é que vai atender, conhece todo o cenário, né? E não fica mudando o profissional. Né? Então, a gente consegue ter um único profissional que seja referência daquele caso, né? E aqui em São Paulo, fizemos a navegação de todos os casos. Então, a gente sabe nome por nome, quem são os pacientes, o que, que precisam. Então, a gente trata as pessoas pelo nome e conhece todos os casos, né? Então, assim, a gente consegue com isso atender de uma forma muito personalizada as necessidades de cada um, né? Então, a Maria José, a gente consegue já ajudando pelo telefone, marcando a visita, entendendo que tipo de equipamento, o que, que precisa, enfim. Bom, Obrigado, Magali. A Ângela Uhum. Pulig, ela diz que é enfermeira e está parabenizando a Real Grandeza pela parceria, que vai ser muito útil para os beneficiários. Obrigado, Ângela. O Tarcísio também Obrigado. agradece os esclarecimentos, assim como a Luciana. Ela
complementando, dizendo que não seria para ela, sim para participante que conheço que passou por internação. Sendo ali daquela região, Luciana, deixa eu compartilhar o link novamente aqui. Encaminhe esse link, essa informação está disponível no nosso portal de saúde, www.realgrandezasaude.com.br. Aí você clica lá na aba Atendimento, aí que vai ter primeiro o da central de relacionamento aqui, os contatos das referentes à saúde, e depois mais abaixo tem lá serviço social, é só clicar lá ou acessar direto esse link. Magali, Reinaldo, nós não temos mais perguntas. Só lembrando a todos que esse webinar ele vai ser gravado, a gente vai colocar na nossa página no YouTube, tá? Quiser indicar para alguém posteriormente para poder assistir, esclarecer alguma dúvida, vocês podem fazê-lo, tá? Assim como vocês também, se quiserem assistir novamente, tá? Tá, Reinaldo, pô. Magali, alguma consideração final? Eu acho É, que a gente pode, Reinaldo, por favor. pode. Eu vou começar então. É, obrigado, Eduardo. Obrigado à assessoria da Real Grandeza Comunicação por nos proporcionar esse momento, né? Assim, agradeço também a Magali. A gente já tem uma parceria boa desde novembro, né? E Uhum. assim, falar para os nossos beneficiários que vão ouvir após, aproveite. Nem todos os planos conseguem oferecer esse diferencial que a Real Grandeza está oferecendo por nossos beneficiários. Eu sou enfermeiro há 18 anos, eu sou intensivista e no início gosto muito dessa parte, né, de lesão de pele e sempre batalhei muito e falei muito que quem cuida, quem trata ferida é o enfermeiro. E hoje a Real Grandeza consegue, né, através do programa qual estou à frente, oferecer. Quando eu fui convidado pela Patrícia para fazer parte desse projeto, eu recebi com muita satisfação, fiquei muito feliz. Quando conheci o trabalho da Convacare, me encantou mais ainda. E assim, beneficiários da Real Grandeza, curtam, aproveite bastante esse programa está sendo oferecido para vocês. É um diferencial que acredito que poucos planos ofereçam aos seus beneficiários. Obrigado, Magali. Tá? Reinaldo, eu trouxe aqui, eu não sei se eu posso apresentar algumas orientações gerais, porque a gente gosta bastante de trabalhar com prevenção aqui, né? A gente trouxe algumas orientações gerais para os pacientes. Eu não sei se a gente marca um outro encontro ou a gente apresenta hoje, eu fico por vocês. Em Tem relação tempo à ainda? úlcera venosa, em relação às lesões que acontecem aí no dia a dia das pessoas, enfim. Tem tempo, Eduardo? Temos sim. Pode, Ah, pode avançar. pode avançar. Ah, então tá. Ainda Quanto mais tempo que eu vai ficar tenho? gravado, né? Será ótimo. É, isso. Quanto tempo eu tenho, então, só Não, para eu pode ser o organizar? tempo que você julgar necessário, não tem problema. Opa, então vamos até às Olha, 6 da tarde, é isso? ó, Eduardo. Eduardo. Ah, então tá. Ó, então eu acredito que uma meia hora pode ser, aí a gente consegue finalizar. Sem Bom? problemas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas orientações que, na verdade, a gente juntou aqui, porque é aquilo que a gente se depara no dia a dia quando a gente atende as pessoas, né, no domicílio. E a gente fez um compilado das principais orientações a depender da etiologia de cada lesão, tá? Então, isso aqui é muito do que a gente faz no domicílio. Provavelmente, se vocês precisar do nosso atendimento, a gente vai repetir isso na casa de vocês, né? Então, eu vou compartilhar aqui e aí vocês me avisem se vocês estiverem vendo, tá? Tá vendo? Estão vendo? Ainda não. Ainda não. Hum, Só enquanto isso, enquanto a Magali tá. compartilha, Uhum. a Maria José Lucas mandou uma mensagem aqui
A Hum. Fabiane Road, nossa assistente social aqui da Rio Grandeza, respondeu pedindo para mandar o laudo médico por e-mail serviçosocial@frg.com.br. E E agora, deu? Eduardo, eu vou acrescentar aí junto do laudo, ela colocar, se ela puder mandar o telefone, né, para o contato, que faremos contato com ela. É sempre bom, sempre importante observar isso também, que acelera o Aham, atendimento. É, isso. Magali, estamos vendo já. Tá com você. Deu? Ó, eu vou passar aqui para ver se dá certo. Deu? Sim, certinho. Bom, então agora vou passar aqui algumas orientações que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Então, talvez isso seja útil, ou talvez não diretamente para vocês, mas para o pai, para a mãe, para o vizinho, enfim, conhecimento nunca é demais, né? Então, assim, uma das coisas que a gente atende bastante aqui, uma das tipos de feridas, são as úlceras venosas. Vocês já devem, todo mundo aqui já deve ter sabido de alguém, conhece alguém que diz: Ah, eu estou com uma ferida na perna faz 20 anos, 30 anos, 10 anos, 15 anos. Provavelmente o que ele tenha seja uma úlcera venosa. E o que causa a úlcera venosa? Né? Na verdade, a úlcera venosa, que são feridas, geralmente no terço inferior, você consegue ver? Ah, deixa eu ver aqui. Geralmente no terço, estão conseguindo ver? Eu mexi a bolinha aqui? Sim, Sim, Sim. estamos sim. Então, geralmente no terço inferior da perna, tanto a direita quanto a esquerda, desenvolvem lesões, que elas são precedidas por varizes, né? Então, essas lesões, elas acontecem por conta da insuficiência venosa, ou seja, do sangue que vem aqui do dedão do pé e volta lá para o coração. Então, o sangue ele não consegue sair aqui do dedão e voltar, e ele fica parado aqui embaixo, né? E aí forma essas varizes, e essas varizes, ao mínimo de machucado, podem se tornar lesões de difícil cicatrização. Tá? Então, varizes, a perna edemaciada são sinais que a gente tem que sempre ficar atento, porque podem aumentar o risco de ter essas úlceras venosas. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer para eu tenho que estimular a circulação sanguínea, né? Então, o que eu tenho que fazer? Caminhar, né? A gente tem que fazer atividade física, não é correr uma maratona, não é isso, é caminhar 150 minutos por semana, de forma que você sinta o coração um pouquinho mais acelerado, que a gente está fazendo exercício aeróbico, que a gente consegue fazer com que o sangue circule pelo corpo, né? Alimentar adequadamente, beber líquidos de forma regular, né? E aí, quem tem diabetes e pressão arterial, a gente não faz milagre, né? A gente precisa que tanto a diabetes quanto a pressão arterial estejam controladas para que a gente consiga ter um sucesso na cicatrização de lesões venosas, tá bom? Então, geralmente, quem tem lesão úlcera venosa tem aí um combo, né? Às vezes tem a diabetes associada, tem pressão alta, então a gente precisa olhar todo esse contexto, tá bom? E aí, o que a gente precisa fazer? Tá? A gente precisa, tem uma série de medidas que vão prevenir, por exemplo, qualquer machucado que possa evoluir para uma lesão que não cicatriza. Tá? Então, a gente tem que lavar as pernas utilizando espuma, por exemplo, sabonete, né? E não usar aquelas buchas que são muito grossas, que podem machucar a pele, porque a gente vai removendo o sebo da pele, né, que é o nosso hidratante natural, e vai abrindo portas de entrada para os bichinhos, para as bactérias entrarem, se proliferarem e causarem uma infecção, né? Então a gente tem que examinar bem entre os dedos,
ver se não tem nenhuma lesão. Usar loção hidratante é muito importante, por quê? Porque você vai deixar a pele mais resistente a qualquer abrasão, qualquer pancada, e ela vai se tornar mais maleável. Então, usar loção hidratante é um tratamento. A gente não é por estética que a gente usa loção hidratante e sempre depois do banho, tá? Por quê? Porque a pele vai estar mais úmida e vai conseguir reter mais, vai conseguir hidratar melhor a pele, vai conseguir ter uma ação melhor do hidratante quando usado depois do banho, tá? Aqui eu trouxe um secador, porque às vezes os pacientes perguntam assim: eu posso secar o meu pés entre os dedos com secador? E aí a gente fica assim, sempre chama muita atenção ao risco de a gente secar os pés com ar quente, principalmente se essa pessoa não sentir direito os pés por conta da diabetes. Então, a gente orienta, ter muita cautela em utilizar secador para secar entre os dedos. O melhor é usar, então, uma toalha de algodão e não o secador de cabelo, sobretudo na temperatura quente, tá? E não usar o hidratante entre os dedos, porque ele vai dar umidade, vai favorecer a proliferação de fungos, micose. Então, a gente passa no dorso do pé, na sola do pé, a gente tem que ter cuidado para depois não escorregar, né? Então, a gente passa nas pernas. E aí, o que que a gente faz todo dia para quem chega em casa do trabalho, às vezes, ou passou o dia inteiro em pé, sente que a perna está latejando, com edema, tem problema de varizes, levanta as pernas no sofá. E aí não é levantar as pernas de qualquer jeito, né? A gente tem que fazer a perna, ela não pode ser levantada muito para cima, porque senão interrompe o fluxo de sangue aqui, e aí não adianta. Então a gente tem que fazer o que a gente fala de um ângulo aqui, ó, de 45 graus. Bom, ó, então nesse sentido, tá? Muitos casos graves de edema e tudo mais, às vezes a gente pede até, a depender da situação, elevar os pés da cama, para que quando ele durma também favoreça o retorno de venoso, porque lembre, dificuldade, a úlcera venosa, ela vem de uma dificuldade do sangue que está aqui na ponta do pé retornar lá para o coração. E isso se dá por quê? Porque as válvulas que funcionam como elevadores, que estão nas pernas, elas ficam incompetentes, elas deixam de funcionar de forma adequada. E aí o sangue fica, não sabe se sobe do coração, se fica ali embaixo no pé, e aí fica ali parado, né? Então, quando essas válvulas deixam de funcionar de uma forma adequada, a gente tem que ajudar levantando o pé e caminhando, porque aí a panturrilha do pé, a panturrilha da perna vai funcionar como um segundo coração. Vocês já ouviram falar que a panturrilha é o segundo coração que a gente tem? Por conta disso, porque aí o sangue, ao caminhar, a panturrilha contrai e aí o sangue consegue subir, voltar para o coração, levando todas as impurezas lá para o coração e fazer toda a filtração, enfim. Bom? E aí a gente pode colocar, por exemplo, almofada, travesseiro, para elevar bem as pernas, tá? E aí a gente tem um assunto espinhoso que a gente entra em toda consulta com paciente com úlcera venosa, né? Eu não quero usar terapia compressiva, isso dói, isso me machuca, não é confortável, enfim. E aí a gente diz, não existe milagre, né? Então não temos como cicatrizar uma ferida, uma úlcera venosa, se a gente não usar terapia compressiva, se a gente não ajudar o sangue que está parado lá embaixo no dedão, voltar para o coração. E isso a gente faz usando terapias compressivas, tá? Que ela pode ser
Na maioria dos casos, quando tem uma ferida, a gente usa bandagem, que é esses enfaixamentos aqui, tá? Em casos mais tranquilos, ou que você já cicatrizou a ferida, a gente parte para o uso de uma meia compressiva, tá? Mas quem tem histórico de insuficiência venosa já precisa, já trabalhando na cabeça, que é usar a meia compressiva para prevenir ferida, e aí depois, se abrir ferida, quem tem ferida aberta, a gente tem que entrar com uma terapia compressiva. Obviamente que a gente vai entender o contexto, porque às vezes ele pode ter uma insuficiência arterial associada, e aí a gente já indica com cautela a terapia compressiva. Por isso que a gente pede exame de sangue, exames de imagem, foi no vascular, não foi, fez o Doppler, descartou o comprometimento arterial, aí a gente usa a terapia compressiva. Por quê? Se a gente usar a terapia compressiva em quem tem em pessoas que têm comprometimento de circulação arterial, ou seja, o sangue que está lá no coração não consegue nem chegar à ponta do pé, a gente usar uma terapia compressiva, a gente vai piorar o caso. Então, a gente faz essa avaliação. Bom? Então, se a gente bater na porta de vocês dizendo, olha, que você tem uma úlcera venosa, a gente vai ter que usar a terapia compressiva, não fiquem bravos com a gente, porque não é nada pessoal. A gente está fazendo o que preconiza a literatura, tá bom? Não nos xinguem, tá? Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Quando a gente, a partir do momento que a gente inicia o uso da terapia compressiva, a primeira vez a gente encontra um membro inferior, uma perna bastante demasiada. E com base naquilo que a gente vai avançando, trocando a terapia compressiva, o edema vai diminuindo e os problemas vão ficando menores. Então, o desconforto tende a melhorar. Bom, e aí a gente diz aqui que o sucesso do tratamento nesse momento depende do paciente, porque não adianta a gente pôr curativo de ouro com ouro, pó de ouro, se a gente não conseguir atuar na causa de uma lesão de uma úlcera venosa, tá bom? Eu vou passando aqui. E aí, ó, a gente tem assim uma coisa que eu já falei, né? A meia elástica, né, é uma opção para prevenir o aparecimento de uma lesão, tá? E ela precisa ser medida. A gente não compra meia elástica pela internet, do vizinho, não. A gente precisa ir numa casa cirúrgica, numa farmácia, precisa medir qual é a panturrilha, o tamanho, para escolher a meia exata. Tá? E aí podem tentar vender aquelas meias compressivas que vão até aqui embaixo, até quase no quadril. Não precisem gastar dinheiro com meias elásticas que vão até lá em cima. A gente tem a eficácia da meia elástica é abaixo do joelho. Fora isso, só realmente eu vou concordar com vocês que é incômodo, desnecessário. Tá? Então, por que a gente precisa usar a meia elástica? É porque a gente tem para favorecer o sangue a subir. Tá? A panturrilha aqui funcionar. Então, é só abaixo do joelho, tá bom? É só isso que a gente pede, tá bom? E aí, ó, alguma dúvida por aqui ou no final a gente conversa? Pode ser? Tá dando para entender ou eu estou falando grego? Bom, Não, podemos seguir. Então, o que acontece? Agora a gente vai entrar em outro campo, que é as lesões naquelas pessoas que têm o diabetes, né? Que já, às vezes, fazem insulina, enfim, às vezes já faz hemodiálise, e aí, não raro, aliás, é bastante frequente, o desenvolvimento de feridas em pacientes diabéticos. E aí, por que isso é um problema? Né? Então, primeiro, né, diabetes é uma doença causada por problemas que levam, né, uma deficiência na produção da insulina, e aí isso provoca um aumento da taxa de açúcar no sangue. Por quê? Porque a insulina ela vai lá no sangue, arranca de lá o açúcar e bota ele lá para o lugar dele, né? Então, quando eu não tenho insulina suficiente, às vezes eu tenho que usar de fora, eu aplico insulina externa, né? Enfim.
Mas aí o que que acontece? Quando o corpo não consegue dar conta, né? Quando as taxas de insulina, de glicose estão muito altas, eu já começo a ter comprometimentos progressivos na minha função, que pode ser, por exemplo, comprometimento da circulação sanguínea e de nervos, tá? E aí eu tenho a perda da sensibilidade ao dor, à pressão, à temperatura, que pode ser frio e quente. E aí, eu não sei se vocês já tiveram, a gente geralmente já conhece alguém que já passou por esses perrengues, né? Queimou o pé na areia, na praia, fez bolha e nem sentiu. E o fulano de tal estava caminhando lá no quintal de casa, pisou num prego e nem sentiu, né? Então, a pessoa, com o tempo, com a diabetes descompensada, ele vai perdendo essas defesas. E aí se machuca, né? E nem sente. Ele pode também fazer calos. Os calos devem ser muito importantes, porque o calo é como se fosse uma pré-lesão. Tá? Rachaduras também, pacientes diabéticos, a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque elas favorecem a entrada de micro-organismos, de bichinhos lá dentro da pele, e aí a gente tem um problema que é muito grave, que é a infecção de feridas de diabéticos. Então, é um problema que a gente tem, fica com as duas orelhas em pé, com um paciente diabético descompensado que tem lesão. A gente precisa prevenir infecção. E por isso que a gente usa aqui na clínica terapias antimicrobianas tópicas, para prevenir que essas bactérias elas entrem na corrente sanguínea. Então, a gente usa coberturas com prata, geralmente, que vão matar as bactérias no leito da lesão e vão reter as bactérias dentro do curativo. Então, deixa um ambiente mais limpo e livre de bactérias, tá bom? Lembrando que uma pessoa que já passou por uma amputação, ela tem uma chance muito maior de passar por uma segunda amputação. E uma pessoa que tem o nível de diabetes descontrolado, aquele do dedinho, tá? Glicemia capilar, destro, HGT, como queiram chamar, se está descompensado, se está alta, acima de 150, eu já tenho um prejuízo instantâneo na cicatrização. O que eu quero dizer com isso? Se essa semana o paciente derrapou na alimentação, não usou insulina, eu já vou ter um prejuízo, a ferida já vai parar de cicatrizar. Isso não é, eu não vou ver daqui no mês que vem, eu já consigo ver isso hoje. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito da alimentação, controle glicêmico em pacientes com diabetes, tá bom? Para não evoluir para um risco, né, de fazer infecção e amputação. Então, o que a gente tem que fazer, né? Então, o que a gente tem que fazer no dia a dia, tá? Isso aqui não custa dinheiro, né? Isso aqui é conhecimento, isso aqui é autocuidado, é uma coisa que a gente faz por nós mesmos. E a gente precisa manter os níveis de açúcar bem controlados, seguir tratamento corretamente, examinar os pés, e não às vezes, olhar correndo, né? Precisa, muitas vezes, usar, inclusive, lupa, pedir para alguém olhar entre os pés, se eu não consigo me aproximar direito dos pés. Às vezes, a gente tem... Por quê? Porque o paciente com diabetes, lembra que eu falei ali no outro slide? Ele, às vezes, pode não sentir a ferida, o machucado. Então, ele tem que olhar. E, às vezes, o paciente com diabetes pode não estar enxergando bem, porque já tem um comprometimento do olho, então ele precisa pedir ajuda, né, para ser examinado. A gente precisa olhar sempre se tem algum sinal de vermelhidão, bolha, né? Usar um espelho se for necessário, manter os pés limpos e hidratados, porque rachadura favorece a penetração de bactérias que favorece o desenvolvimento de lesão, de infecção. E aí,
eu acho que tem épocas que acho que os pacientes eles resolvem chegar todos junto com a mesma causa de lesão, né? A gente está na fase de receber pacientes aqui com lesão grave, porque foram arrancar a pelezinha, a cutícula do dedão do pé. E olhem que coisa simples, que parece inofensiva e pode complicar. A gente está, inclusive, tratando de um caso de amputação do dedão, porque ele foi cutucar lá a pelezinha, porque a manicure, enfim, ele fazia na a podiatra, e aí ela não pôde atender, e aí ele foi mesmo fazer, e aí deu esse problema, e hoje, infelizmente, ele foi para amputação. Chegou tarde para nós. E a gente não quer que ninguém chegue tarde, por isso que eu acho que a informação é importante, né? Então, nunca usar hidratante entre os dedos, porque pode favorecer o desenvolvimento de fungo e secar muito bem os pés. Bom, e aqui, ó, o controle de glicemia e usar insulina se tem prescrito de forma correta, tá? Unhas, ó, a gente não pode cortar muito nos cantos. O ideal é que isso seja feito por um profissional da área que saiba, porque às vezes tem umas unhas que são mais difíceis de cortar. Então, é interessante que você procure um atendimento especializado. Inclusive, tem um ramo da estomaterapia que se chama podiatria, que cuida disso, então a gente também tem esse profissional que vai cuidando, ó, e jamais tirar a pelezinha, e aí tira um pouquinho, que vai mais um pouquinho, só mais isso aqui, aquela pelezinha aqui tá me dando nervoso, vou arrancar tudo, e aí fica um caminhão desgovernado ladeira abaixo. O negócio não tem, então a gente precisa cuidar disso, tá? E os pés, né? Nunca ande descalço, porque a gente pode pisar em coisas e não perceber. Pensa que o paciente com diabetes ele pode perder a proteção natural do pé contra traumas, né? Contra machucados. E então a gente nunca deve andar descalço. Sempre comprar o sapato, escolher o final do dia, que é quando a gente está com um edema maior no pé e a gente fica com se a gente for de manhã, o pé não está às vezes tão inchado, e aí a gente acaba comprando um número menor, né? Então vamos deixar para escolher o calçado mais para o final do dia, porque aí a gente tem a chance de acertar melhor o tamanho, tá? As mulheres com sapato de bico fino, isso é um problema. A gente sempre tem que ter um sapato que conforme bem o pé. E aqui as meias brancas, de preferência sem costura, porque ou usar do avesso, porque às vezes até a costura da meia faz ferida e pode complicar. Então a meia a gente orienta branca, por quê? Porque se tiver algum sangramento que você não notou, você vai ver na meia. Então a gente nunca orienta, usa meia escura para quem tem problema com diabetes, tá? Calçados terapêuticos também são importantes quando a gente pensa em acomodar bem os pés, porque às vezes o calçado novo faz uma bolha e isso já complica, tá? Chinelo, ó, cuidado para o dedão aqui a não ficar no chão, então a gente desaconselha o uso de chinelo com correia, tá? O sapato, a gente tem que olhar o sapato, sentir para ver, às vezes não tem nada lá dentro, porque às vezes fica o dia inteiro com uma pedra dentro do sapato e não nota, tá? Eu parece que eu estou exagerando, mas isso são casos que a gente atende aqui no dia a dia, sabe? Então é importante frisar isso. E aí a gente entra numa outro tipo de lesão, que o nome aqui parece meio assustador, mas vocês vão ver que vocês todos já conhecem esse tipo de ferida, que são as lesões por fricção. Sabe aquela pessoa, por exemplo, idosa, que bateu na quina da cadeira e aí abriu um rasgo na pele e aquela ferida ela é sempre rasa e sangra muito? Isso é uma lesão por fricção, tá? E ela pode ser assim, ó, um arranhão, ela pode ser no formato de um hematoma,
pode arrancar toda a pele, pode ficar com essa pele morta aqui por cima e pode também ficar assim, tá? Então, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Por quê? Porque isso também pode ser uma fonte de uma infecção generalizada, às vezes, tá? Então, às vezes, uma coisa tão boba e que se torna um problema tão sério, né? Então, quais são as áreas que mais são sujeitas a esse tipo de lesão, tá? O cotovelo, os punhos, as pernas, tá? Os ombros. De uma maneira geral, a gente fala em pernas e braços, tá? Então, a gente tem esses áreas de maior perigo, tá? Pacientes que usam, pessoas que usam cadeira de rodas, ó, atentem para, na hora de fazer as transferências, não se bater, porque acontece muito machucado nesses momentos. Uma coisa que a gente vê muito também é os pacientes que fecham os curativos com esparadrapo, e aí, na hora de tirar, a pele sai junto. Então, por isso que aqui na clínica a gente usa fitas de silicone, que tem uma remoção gentil para a pele. A gente usa isso nos extremos de idade, que são os maiores riscos, crianças e idosos. A gente usa spray removedor, que é um jatinho de um spray mesmo, como se fosse um desodorante, que vai ajudando o curativo a se desprender na pele. Porque às vezes a gente cicatriza a ferida e abre outra, porque a gente não removeu adequadamente o curativo, tá bom? Então, quem tem curativo, cuida na hora de remover o micropore ou o esparadrapo, tá bom? Estou falando muito rápido? Não? Ó, o que a gente tem que fazer, a receitinha que a gente tem que fazer para evitar ou diminuir o aparecimento dessas lesões. Usar hidratante após o banho, com a pele ainda úmida, mas não molhada, né? Então, se seca com a toalha e aplica um hidratante e antes de dormir. 2 vezes por dia, tá? Ah, mas eu não tenho tempo. Tem que pensar que isso é um cuidado com o seu corpo, com a sua casa, né? Então, a gente precisa passar hidratante, principalmente aquelas pessoas que idosas e crianças, para evitar o aparecimento dessas lesões. Por quê? Porque uma pele hidratada, ela fica mais elástica e ela sofre o impacto, mas ela desliza e ela não rompe com tanta facilidade. Então, por isso que a gente tem que usar o hidratante. Sabonetes, de preferência líquidos, com pH ácido. Aí você vai dizer assim, Magali do céu, pH ácido, sabonete líquido, onde que eu vejo isso tudo, né? A gente vai explicar, tá bom? Já vou trazer exemplo. Roupas de manga comprida. E aí você pensa assim, com meias, calças compridas, a gente precisa se proteger mecanicamente dessas lesões. E a gente faz usando roupas compridas, tá? Principalmente quando eu vou sair de casa, que eu sei lá, eu vou lá cuidar dos meus bichinhos, vou andar no meio das árvores. Então, isso tudo a gente usa roupas compridas que vai diminuir a chance de machucar, né? E aí a gente traz aqui, né? Não usar micropore, preferência por fitas de silicone, remoção adequada e gentil dos curativos, unha curta, tanto do paciente quanto de quem cuida. Porque na hora da gente, às vezes, pegar o paciente com a unha comprida, a gente pode fazer essas lesões, tá? Então, a gente cuida isso, tá? E cuidar para não se machucar nos móveis de casa. Bom, o risco, às vezes, maior é nas quinas das cadeiras, né? E aí eu tenho também lesão por pressão, que é muito comum em pacientes, em pessoas acamadas, né?
pode acontecer em pessoas que usam cadeiras de roda, e as lesões por pressão são aquelas úlceras, que também são conhecidas também como escaras, né? Então, essas lesões são causadas pela exposição prolongada do corpo sobre uma proeminência óssea. Pensa que eu tenho aqui, ó, esse osso aqui. Se eu sentar e ficar contra esse osso, contra o osso aqui da minha mão, por várias horas, eu vou interromper a circulação sanguínea, né? Por exemplo, da área do meu bumbum, e aí aquilo vai diminuindo a circulação sanguínea, tem uma diminuição da oxigenação, os nutrientes do sangue não chegam para aquela área, e aí a gente entra numa questão que a gente fala de sofrimento tecidual, e aí abre uma ferida se a gente não fizer nada, tá? Então, o que a gente tem que fazer para evitar lesão por pressão? Não existe milagre. É mudar a pessoa de posição na cama, minimamente a cada 2 horas, tá? Então, a pessoa que não consegue se mudar sozinha na cama, ela precisa de ajuda e a gente tem que atentar para isso, tá? Por quê? Porque não tem como cicatrizar uma ferida sem mudar uma lesão por pressão, sem mudar ela de posição. Tá bom? E aí, isso você faz minimamente a cada 2 horas. O paciente, a pessoa que é cadeirante, ela tem uma pressão maior aqui na área do bumbum e ela tem que mudar de posição mais frequente do que uma pessoa deitada que consegue distribuir a pressão de uma forma mais equitativa, digamos, mais uniforme ao longo do corpo. Quando a gente está sentado, a pressão maior é aqui, então o dano é maior. Tá? E olhem só as áreas de maior risco: cabeça, ombro, cotovelo, bumbum, calcanhar, orelha, quando o paciente fica deitado de lado, quadril, coxa. Então, todas essas orientações a gente também faz quando a gente está lá na casa de vocês, prevenindo o aparecimento de novas lesões. Bom, a mudança de decúbito. E aí eu vou entrar num assunto, às vezes, até um pouco polêmico, né? Como mais eu posso fazer para prevenir as lesões por pressão, tá? Tem questão alimentação e tudo isso, que eu acho que isso é um outro assunto, enfim, mas a ideia é fazer uma coisa mais objetiva aqui em relação àquilo que a gente faz em casa e que pode prevenir, tá? Quantos de vocês já ouviram falar de uso dessas almofadas vazadas aqui no centro para prevenir lesão por pressão, né? Então, a gente usa, a gente vê, cada casa que a gente chega, a gente vê que tem essas almofadas. Eu vou lá e esvazio todas. Por quê? E deixo dentro do armário. Se tiver chave, eu chaveio. Por quê? Porque isso em vez de ajudar, só piora. Por vários fatores. Vamos ao primeiro. Tá? Quando a gente fica sentado muito tempo numa almofada que tem esse vazado aqui, a carne, né, o bumbum, ele tem tipo a pele que desce ali, né? E aquilo ali interrompe todo o fluxo sanguíneo. Então, ao invés de eu estar aliviando a pressão, eu vou estar dando mais pressão para aquela área, porque normalmente o que faz? A pessoa é orientada a sentar onde está a ferida, aqui no meio, né? Então, a ferida fica ali, né? E aí a ferida fica com mais dificuldade de receber sangue ainda. Tá? Então, almofadas vazadas não se usa para prevenir ou tratar lesão por pressão. Tá? Outra coisa, normalmente isso aqui é de plástico. E aí a umidade, a pessoa fica suando
E aí a umidade que fica ali na pele e retida entre a almofada e a pele favorece ainda mais o desenvolvimento, a fragilidade da pele. Então, a pele fica mais suscetível a novas lesões, tá bom? E aí entra um negócio que não tem fim, é uma bola de neve. Outra coisa, a luva cheia de aguinha morna e tal, também não é o indicado, por quê? Porque às vezes a água quente pode queimar a pessoa e ela fica suada, e aquela umidade não é boa para quem isso favorece o desenvolvimento de lesões por pressão, tá bom? O lençol seja de algodão, que não seja sintético, por quê? Porque ele vai absorver a umidade e a pessoa vai ficar seca em cima da cama. Ah, e aí o paciente que usa fralda, eu vou me empolgando aqui, né? Bom, enfim. Paciente que usa fralda, às vezes a gente fala assim, a gente chega assim na casa e o paciente está com 2 fraldas. Ah, porque ele se molha muito e tal. Observem comigo. Alguém que usa 2 fraldas, a única coisa que não vai acontecer é molhar a cama, porque ele vai ficar fazendo a mesma quantidade de xixi. A única questão é que aquele xixi vai ficar todo nele por mais tempo, porque está com 2 fraldas, né? Então, assim, a gente evita usar 2 fraldas. A gente tem que realmente trocar a fralda de quem precisa, quando precisa. É isso, não existe mágica, né? Então, a gente precisa manter a pele do paciente, a nossa pele seca, tá? Livre de riscos para o desenvolvimento de lesão. Bom? E aí eu vou entrando para a parte final da minha aulinha, e aí a gente fala assim, e a temperatura do banho? Será que ela pode influenciar ou não na nossa hidratação da pele? Pensando em quê? Pensando naquela lesão, naquela lesão por fricção, pensando na prevenção de úlceras venosas, na prevenção de lesões de pé diabético e tal. Então, a temperatura do banho, vocês acham que é importante a gente cuidar ou não? Vamos pensar comigo, tá? Todo o nosso corpo, a gente tem sebo, gordura que a gente produz ao longo do nosso dia, né? E aí, com o passar dos anos da nossa vida, a gente vai produzindo menos, né? Só que essa gordura, esse sebo natural da pele, ele é um protetor importante contra os micro-organismos. E aí, o que acontece? Ele impede que a bactéria penetre ali, porque tem aquele sebinho natural da pele, tá? E aí a gente vai, toma um banho com uma água quente. O que a gente faz quando tem uma panela com gordura? Para limpar melhor a panela, deixar ela bem limpa. Taca uma água quente, passa um sabão, né, um detergente, e aí aquilo remove toda a gordura, né? E aí vocês concordam que a gente pode fazer o mesmo no banho, com água quente, usando sabonete que não é o indicado? Então a gente sempre indica o quê? O banho de água, ó, esse aqui, ó, opa, aqui, deixa eu botar aqui. A gente sempre indica o banho de água, opa, morna. E aí, aquela pessoa que toma banho 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, isso não pode dar certo. Então, assim, banho é uma coisa que não pode ser demorada, que a gente tem que lavar o corpo, né? Muitas vezes, usando o sabonete nas áreas íntimas, né? Debaixo dos braços, área genital, mas não ficar esfregando o corpo com aquele sabonete em barra, porque isso vai remover toda a proteção natural da nossa pele, tá bom? Então, o banho é de água morna. A água, a gente não pode ver fumacinha saindo do chuveiro, tá bom? Eu acho que aqui eu tinha passado, né? Eu vou passar aqui, ó. Voltando aqui um pouquinho para a prevenção da lesão por pressão, ó. A gente tem que usar
e que eu tinha passado e eu não me dei conta. A gente tem que cuidar muito o colchão que essa pessoa está deitada para prevenir o aparecimento de lesões por pressão, tá? Então, o principal é mudar a pessoa de decúbito, né, de posição, e também utilizar colchões que vão favorecer a distribuição melhor da pressão da pressão sobre o colchão, né? Então tem o casca de ovo, que é amplamente utilizado, só que a gente não pode ficar usando ele ad eterno. O colchão piramidal, que é esse aqui, ó, o cinzinha, ele tem um vencimento, tá? Então a gente precisa trocar, tá? Esse aqui é o pneumático, que é uma maquininha que ela vai inflando e desinflando o ar dentro das colmeias das células, né? E uma coisa muito boa para quem, por exemplo, é cadeirante, é o travesseiro da NASA para sentar, em substituição àquela almofadinha vazada lá. A gente usa esse, que é o conhecido como viscoelástico também. É uma alternativa muito boa. E para quem tem, que é um pouco a mais além, tem esse aqui, que é a força maior da evidência, é o almofada Rojo, que ela vai, a gente, que nem o pneu, sabe, da bicicleta, e a gente enche aqui, vocês estão conseguindo ver? A gente infla aqui, e aí quando vai sentando, ela vai acomodando, vai inflando e desinflando conforme a gente vai mudando de posição. Então, essas são as medidas que a gente vai orientando na casa da pessoa para evitar o aparecimento ou a piora de uma lesão por pressão. Bom, voltando então aqui para as minhas perguntas, tá? Qual sabonete que a gente deve escolher para tomar banho? Então, eu já falei que a água tem que ser morna. E o sabonete faz diferença se tem barro ou se é líquido? Faz sim. A gente tem uma pele que é o pH ácido, né? Então, a gente pode até se assustar de, nossa, ácido, né? Minha pele é corrosiva, nada disso. É ter um pH ali entre 4,5, 5,5, 6, né? Então, o pH na nossa pele é ácido. Então, se a gente usar algum produto que seja um pH diferente desse, a gente vai estar removendo aquela gordura natural da pele, tá? Pensa no detergente da panela. Então, se eu usar, é como se eu fosse estar usando um detergente na minha pele. Eu estou removendo toda aquela gordura, mas eu não quero remover. Então, eu tenho que usar sabonetes que tenham um pH mais próximo ao nosso da pele, que é um pH ácido. E aí, se a gente for olhar lá na aula, enfim, de química, pergunte para os netos, e aí o sabonete em barra, ele tem soda cáustica na composição, que é o que confere ele a formato de barra. A soda cáustica é muito básica, aí eu vou lá no extremo do pH, e aí ele vai limpar muito a pele e vai remover a gordura. Então, a gente vai sempre preferir usar o sabonete líquido que não tenha soda cáustica. E aí ele tende a ser um pH mais próximo da pele. Justamente só por não conter a soda cáustica, ele já é mais amigável para a pele. Bom, e aí eu não tenho nenhum conflito de interesse. Essas marcas são as marcas que a gente às vezes consegue no supermercado, tá? Então, assim, enfim, não tenho nenhum conflito de interesse. Algumas sugestões, por exemplo, que a gente consegue encontrar esse aqui foi testado o pH, porque é um sabonete de criança, e foi feito um artigo pela equipe de pediatria lá da Universidade Federal do Paraná. E eles identificaram que o pH deste aqui é mais próximo ao pele, tá? Então, esse é um sabonete que ele é gentil para a nossa pele. Esse aqui tem uma letrinha bem pequenininha, mas esse está inclusive escrito pH, que é pH entre 5 e 6.
Tá? Então, esse também é um indicado, e esse eu trouxe que não tem pH, não tem nada, mas ele, por ser líquido, eu vou sempre preferir. Eu não sei, o que eu vou escolher? Entre barra ou líquido? Eu vou escolher o líquido. Principalmente, eu estou aqui pensando em extremos de vida, idoso e criança. Bom? E aí eu trouxe aqui também esse sabonete antimicrobiano, que a gente tem que sempre, às vezes a gente tem na ânsia da gente cuidar bem dos nossos pacientes, dos nossos familiares, a gente compra o melhor, né? Compra o sabonete antimicrobiano, que é para deixar o paciente bem, né? E aí a gente tem que pensar que a gente vai remover também as bactérias legais da pele, aquelas que estão lá para nos defender das bactérias ruins de fora, né? Porque a gente tem bactéria que mora na nossa pele. Se a gente usar esse tipo de sabonete, a gente vai estar eliminando também os nossos soldadinhos que nos protegem. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, tá bom? Sobre isso, tá claro? Sabonete líquido, barra. Então, a gente sempre tem que escolher o líquido, tá bom? Agora, eu falei tanto em loção, em creme, em hidratar a pele, que a gente também precisa dar algumas orientações, né? Você já deve ter visto as mulheres aqui, e aí os homens aqui perguntam para as mulheres, né, para as netas, naquela seção lá do sabonete, do shampoo, tem a seção dos cremes e das loções. E aí, qual é a diferença entre uma e outra? O que eu tenho que usar? Tá? O creme, pelo próprio nome, já lembra de uma consistência mais sólida. E a loção já lembra uma consistência mais líquida, concorda? Então, eu sempre vou dar preferência para usar loção, que ela é mais líquida. Por quê? Porque ela vai penetrar melhor na minha pele. Ela vai conferir um poder de hidratação melhor, tá bom? Então, quando vocês forem ver no supermercado, leiam ali, se tem loção, que ela seja uma loção sem cheiro, né? E aí compra, não existe marca melhor ou pior, tá? Então, escolham uma que cabe no bolso, que seja uma loção e que aí já vai ajudar, tá? Que vai ser muito importante. E hidratação 2 vezes ao dia, depois do banho e antes de dormir, ou se tomar banho à noite, a loção de manhã também. Sendo que a loção que a gente usa depois do banho é no corpo todo e a pele ela tem que estar úmida do banho, porque aí a água do chuveiro já vai ter penetrado dentro da pele e aí eu vou passar a loção e ela vai impedir que aquela água que penetrou evapore. Eu vou ter uma potencialização da hidratação. E aí eu vou ter uma proteção melhor contra os traumas, contra a pancada que eu vou dar na mesa sem querer, sobre aquela rachadura que apareceu no pé, enfim, tá? Então, hidratante é essencial, tá bom? E aí eu corri só para conseguir falar tudo, para conseguir dormir em paz hoje, sabendo que o recado foi dado, mas eu me coloco aqui à disposição para dúvidas, perguntas. Esse QR Code aqui, se vocês apontarem, vai dar para o site nosso, tá? Da clínica. Esse telefone aqui embaixo é o meu, aqui é o da clínica, os nossos endereços, tá bom? Fico aqui à disposição de vocês. Obrigado, Magali, pela aula. Esse material que vai ficar gravado aqui para o pessoal assistir depois é valiosíssimo, é muito útil mesmo. Deixa eu dar uma Nossa, passada aqui no chat. uhum. Não Pensei tivemos. justamente nisso, Dudu. É, ganhamos uma videoaula aqui. Aham, Gente, a palavra é com vocês. Se vocês quiserem encerrar, fiquem à vontade. Não tivemos é, perguntas. aham. Acho que ficou a videoaula mesmo, Magali. O pessoal terá um Bom, conteúdo muito bom. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu, Magali? imagina. Eu que agradeço, a gente se coloca à disposição de todos, Reinaldo, o que precisar, a gente está aí, você sabe, né?
Tá, Bom, joia. obrigada, viu, pela paciência, pelo tempo aí. Foi ótimo. Dudu, muito Obrigado, obrigado, viu? obrigado, Reinaldo. Obrigado, Magali. Uma excelente tarde a todos. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, Até tchau, a gente. próxima. Tchau, tchau.